Olá a todos. Hoje iremos conduzir um experimento de condução utilizando o software Energy 2D. O professor que irá avaliar o trabalho é William Alberto Amaro Martioli, da matéria de Fenômenos de Transporte 3. O grupo para o projeto é Adriano, Carolina, Diego, Felipe e Vinícius, ambos alunos de Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Definimos energia térmica como parte da energia interna de um sistema. Ela resulta do movimento ou vibração dos átomos e está associada à temperatura absoluta de um sistema, e ela pode ser expressa na forma de calor. A grosso modo, a temperatura de um corpo é medida pela vibração das moléculas. A energia potencial também está contida em um corpo, pois a velocidade desses movimentos pode se dar em diferentes sentidos e direções, mas nunca sendo todas ao mesmo tempo. Por isso, a energia térmica costuma ser definida como a soma das energias cinéticas microscópicas de todas as partículas constituintes, com a energia potencial e a energia dos fótons térmicos, radiação de um sistema. O calor nada mais é que a transferência de energia térmica entre sistemas devido à diferença de temperaturas. A transferência de calor demonstra o trânsito de energia térmica associado por uma diferença de temperatura. Nós temos três sistemas que definem como essa energia ela é transmitida. A condução ela é dada devido à transferência entre sólidos ou líquidos estacionários devido ao movimento aleatório de átomos, moléculas ou elétrons constituintes. Na convecção, a transferência é devida ao efeito combinado do movimento global e aleatório de um fluido sobre uma superfície. E por fim, na radiação, a energia emitida pela matéria devido à mudança na configuração de seus elétrons e transportada por ondas eletromagnéticas. Falando agora sobre alguns conceitos fundamentais para poder fazer o nosso experimento, existem alguns parâmetros que são muito importantes, como o calor, o equilíbrio térmico, a capacidade térmica e a temperatura, também conforme mostrado na equação abaixo. A condução é o modo do fenômeno de transferência térmica causado pela diferença de potenciais e temperatura, seja ela em meio sólido ou líquido. Conforme mostrado na foto e na equação, o que vai determinar o fluxo do calor por condução, conforme determinado pela lei de Fourier, será a condutividade térmica do material condutor, a diferença de temperatura entre os corpos, a área transversal ao fluxo e a distância entre os corpos T2 e T1 neste caso. Falando um pouco de condutividade e de isolantes térmicos, isso daí se dá ao luxo devido ao material dele ter elétrons livres na sua cadeia de valência. Um bom exemplo de se ver isso seria, imagine que você está subindo uma escada e ao topo você encosta no corrimão. O corrimão ele é um objeto feito de um metal. O metal ele tem os elétrons livres os elétrons livres em sua cadeia de valência. Ou seja, você vai pensar que o metal ele está frio. Só que a realidade é que tanto você quanto o material, ambos estão na mesma temperatura, devido à temperatura ambiente. Só pelo fato dele ter esses elétrons livres em si, que daí dá essa impressão de que um está mais frio do que o outro. Se você pegar uma madeira ou uma borracha, por exemplo, você não vai sentir essa diferença de temperatura, por conta dos elétrons que está presentes nesse material em si. A capacidade de um material transferir o calor dada pela lei de Fourier, de condutividade. O K seria a condutividade térmica, o Q dividido pela área seria a taxa de fluxo de calor, e o dx, dt por dx, seria o gradiente de temperatura. Aqui nós podemos ver dois gráficos em si em relação à condutividade por temperatura, de gases e líquidos. Se a gente pegar, por exemplo, o metano, enquanto maior a sua temperatura, maior vai ser a sua condutividade. Comparado com o etileno glicol, por exemplo, enquanto maior a temperatura do etileno glicol, menor será a sua condutividade. Para o nosso experimento, nós utilizamos 4 tipos de materiais com propriedades térmicas diferentes. O cobre possui uma propriedade térmica de 401 watts por metro, o vidro 0,78, a madeira 0,17 e a borracha 0,13. Desses materiais, o cobre é o único que é considerado um condutor térmico, devido a elétrons livres em sua camada de valência, das quais facilitam o trânsito tanto de calor quanto de eletricidade.
Já a madeira, o vidro e a borracha são considerados isolantes térmicos, por isso possuem valores tão baixos. A madeira não possui elétrons livres ou íons, e isso dificulta a passagem de elétrons. O vidro não existe íons ou elétrons que possam se locomover com facilidade na sua camada de valência. E a borracha não permite a passagem do fluxo de elétrons ou deixa passar um pequeno número deles. Para o experimento, utilizaremos 4 materiais descritos. Utilizando o software Energy 2D, iremos simular a condutividade térmica dos materiais utilizando um meio a 100 graus Celsius e um a 20 graus Celsius. Para o experimento, primeiro utilizaremos um material que tem o menor valor de condutividade térmica, considerado um material isolante. A borracha, ela possui baixa condutividade térmica e podemos observar que, durante a transferência por condução, o calor não atravessa o material de forma fácil, ou seja, apenas para pequenas distâncias haveria um fluxo de calor relativamente grande. Enquanto o cobre, ao introduzirmos eles no sistema de condução, podemos observar que o fluxo de calor é praticamente instantâneo devido à sua alta condutividade térmica. Colocando todos os materiais, podemos observar gradativamente a diferença na transferência de calor para cada valor de condutividade térmica. Outro ponto que vale a se destacar é que o material que está recebendo o calor, ele também recebe o calor de forma gradativa, onde dependendo do ponto, o material com maior condutividade térmica ou ponto de contato teria uma maior temperatura comparado com outros pontos no corpo. Com esse trabalho, podemos concluir que as simulações contendo essas informações conforme apresentadas possuem grande importância para o cotidiano dos engenheiros que trabalham diretamente com fenômenos de transferência de calor e precisam identificar determinadas características nos materiais estudados. A teoria, conforme vistos na referência bibliográfica, nos fornece diversos materiais que provam de forma matemática aqui os dados obtidos.